Olá, investidor, seja bem-vindo ao canal Não Seja Manada. Esse vai ser mais um vídeo da série FIIs, o que já deu errado. Se você ainda não conhece essa série, ela é basicamente uma playlist onde eu vou contando a história de fundos imobiliários que tiveram grandes problemas ao longo da existência deles. Então eu faço uma pesquisa completa na documentação do fundo, faço um resumo do que eu acho mais relevante que você saiba e trago tudo aqui resumido em um vídeo. Então hoje eu vou contar a história do FII BTLG, que é um fundo que mudou de nome recentemente, sendo que até o fim de 2019 ele ainda era negociado com o código TRXL. O IPO dele foi feito em 2010 e naquela época a administradora era a Oliveira Trust e a parte de gestão e de consultoria imobiliária eram feitas pela TRX. Por isso, o fundo usava o código TRXL. Então, com o dinheiro do IPO, o fundo adquiriu 5 imóveis de natureza logística, um deles na cidade de Navegantes, em Santa Catarina, que na época era locado para o Magazine Luiza, outro na cidade de Pavuna, no Rio de Janeiro, e os 3 restantes na cidade de Vinhedo, em São Paulo. Em 2011, foi feita a segunda emissão de cotas para captar recursos e fazer a ampliação do imóvel Magna, na cidade de Vinhedo. Essa ampliação tinha sido um pedido do próprio inquilino, que precisava de um imóvel maior, então o fundo se comprometeu a arcar com as obras e em troca receberia um aluguel mais alto. Em 2012 veio a terceira emissão de cotas. Com o dinheiro dessa emissão, o fundo adquiriu 2 outros imóveis, um na cidade de São Paulo, capital, e outro na cidade de Pirituba, também no estado de São Paulo. Em 2013, o fundo foi de novo às obras. Em alguns imóveis ele fez mais expansões e obras de melhorias, mas especificamente no imóvel da cidade de Navegantes, que era alocado para o Magazine Luiza, ele precisou gastar cerca de R$300 mil fazendo obras de reparos e manutenção. Um forte indício de que as condições físicas desse imóvel, quando ele foi adquirido pelo fundo, já não eram tão boas, já que se passaram menos de 3 anos da aquisição e o fundo já estava precisando gastar tanto com reparos. Mas, apesar disso, o fundo iniciou o ano de 2014 sem maiores problemas. Ele tinha até então 7 imóveis, todos estavam alugados, sem vacância e sem inadimplência. Porém, no mês de setembro de 2014, o Magazine Luiza comunicou que iria sair do imóvel da cidade de Navegantes, embora o contrato dela fosse até 2018. Então, ela estava solicitando a rescisão antecipada. Com a saída do Magazine Luiza, a gestora TRX comunicou que ela detectou a necessidade de fazer novas obras no imóvel para colocá-lo em condição de competição com os vizinhos e conseguir outro inquilino, e essas obras custariam mais de R$1 milhão. Lembrando que no ano anterior eles já tinham gasto R$300 mil fazendo reparos. Mais do que isso, a gestora encontrou problemas na estrutura metálica do galpão, e problemas estruturais poderiam colocar o imóvel em risco. Por sorte, a empreiteira responsável pela construção original aceitou fazer os reparos nessa estrutura sem custos para o fundo, mas esse já era mais um ponto pesando contra a gestão imobiliária feita pela TRX, já que foi a equipe dela quem escolheu e fez a avaliação técnica dos imóveis antes deles serem adquiridos pelo fundo. Então, o ano de 2015 já começou com esse problema de vacância e necessidade de obras no imóvel da cidade de Navegantes. E, para piorar, o inquilino do imóvel Parque Novo Mundo, da cidade de São Paulo, capital, que era uma empresa chamada Pilkington, comunicou que também ia sair do imóvel e começou a ter divergências com a gestão do fundo por conta de uma multa. O contrato de locação do imóvel aparentemente tinha sido mal redigido e dava margem para diferentes interpretações. Com isso, o inquilino julgava não dever a multa que o fundo estava cobrando e essa discussão quase foi parar na justiça. Então, no fim de 2015, alguns cotistas insatisfeitos convocaram uma assembleia extraordinária pedindo a destituição da TRX das funções de gestor e consultor imobiliário do fundo. Como argumento para esse pedido de destituição, eles citaram que o TRX reteve informações que tinham que ter sido publicadas como fato relevante na época. Citaram também o problema do contrato com a interpretação dúbia, que causou o problema do inquilino não querer pagar a multa, e a reforma inesperada que teve que ser feita no imóvel da cidade de Navegantes. A TRX se manifestou deixando claro que ela não queria sair da gestão do fundo,
Além disso, ela cita não concordar com grande parte dos argumentos expostos pelos cotistas e ela usa o fato de que foi ela quem estruturou a constituição do fundo, quem negociou a compra dos imóveis e quem fazia a gestão deles, então que essa mudança na gestão seria muito negativa para os cotistas e para o fundo imobiliário. E nessa mesma carta é citada uma situação que serve de exemplo para a gente perceber como que já existia um desalinhamento entre a gestão e os cotistas do fundo. Nesse ano de 2015, tinha sido feita a venda de um dos imóveis com um lucro razoável de mais de 40%. A TRX queria que esse dinheiro da venda ficasse no fundo. Na opinião dela, aquele era um dos melhores momentos do mercado imobiliário para que fosse feita a compra de outro imóvel. Os cotistas, por outro lado, quiseram que fosse feita a amortização, que o dinheiro fosse devolvido para eles e não ficasse no fundo. Então, essa situação já mostra que existia um certo conflito ali entre gestora e cotistas. A Assembleia Extraordinária acabou desistindo de votar sobre a destituição da TRX por conta de algumas formalidades que não tinham sido cumpridas na convocação da Assembleia, e a própria TRX tinha conseguido uma liminar na Justiça com a suspensão dessa votação. 2016 começou então com esse clima ruim entre a gestão e os cotistas. Para piorar, o inquilino do imóvel da cidade de Pavuna comunicou que também iria sair. Com isso, o fundo fechou o ano com uma vacância recorde de 64%. Vejam aqui nesse gráfico a evolução da vacância do fundo. No ano de 2017, as coisas finalmente começaram a melhorar um pouco para o TRXL. O imóvel da cidade de Navegantes foi alugado depois de 2 anos e 3 meses vago. No ano de 2018, o imóvel da cidade de Pavuna também foi parcialmente alugado depois de 1 ano e meio vazio. E no fim de 2018, a taxa de vacância do fundo atingiu cerca de 25%. Essa vacância que restou era referente ao imóvel Parque Novo Mundo da cidade de São Paulo, capital, mas esse imóvel também já tinha uma proposta de inquilino, só que era uma proposta bem diferente. Esse imóvel, a princípio, tinha perfil industrial, mas a empresa que estava disposta a alugá-lo, a Coca-Cola do Brasil, ela propôs para o fundo que ele fizesse uma ampla reforma e transformasse esse imóvel num imóvel logístico. Essa não seria uma reforma simples nem barata, custaria cerca de 16 milhões, que era metade do valor que o fundo tinha pago pelo imóvel lá em 2013, e para captar esse dinheiro, o fundo precisaria fazer uma nova emissão de cotas. Os cotistas foram bem relutantes para aceitar essa proposta, que inclusive chegou a ser negada numa assembleia, mas por fim eles acabaram aceitando e o fundo fez a 5ª emissão de cotas para captar o dinheiro da reforma. As obras começaram em outubro de 2018 e estavam previstas para terminar na metade de 2019, quando então começaria o período de locação com a Coca-Cola e o fundo finalmente teria a vacância zerada. E então chegamos ao ano de 2019, que provavelmente foi o ano mais importante para o fundo nesses 10 anos de existência. As obras do imóvel Parque Novo Mundo estavam em andamento, mas tinham ocorrido algumas modificações no projeto a pedido da empresa, o que fez com que o cronograma atrasasse. E em meio a esse cenário surge uma convocação para a Assembleia Extraordinária feita pelos cotistas, propondo mais uma vez a destituição da TRX como gestora do fundo e também da Oliveira Trust como administradora para colocar no lugar delas o BTG Pactual. A TRX até tentou se manter no fundo, apresentando inclusive proposta de preços mais baixos do que aqueles pedidos pelo BTG Pactual, mas dessa vez não teve jeito e os cotistas votaram pela saída dela. O que me chamou mais atenção nessa troca de gestão foi o momento que os cotistas escolheram para fazer isso. O fundo estava com obra em andamento, os projetos da obra tinham sido desenvolvidos pela equipe da TRX, que também estava à frente da coordenação das empresas contratadas, então fazer uma troca do gestor no meio de tudo isso parece bem complicado. Depois da primeira tentativa de tirar a TRX da gestão, que aconteceu no fim de 2015 e início de 2016, o fundo ainda passou por vários anos ruins de vacância alta, mas nenhum cotista se moveu mais para tentar trocar a gestão do fundo. Então, em 2019, quando os problemas de vacância estavam finalmente se resolvendo e o fundo estava no meio de uma obra, surge essa proposta para a troca da gestão e da administração. Foi essa escolha de momento que não me pareceu lógica. Por volta do mês de outubro, o BTG assumiu de fato o fundo, fez modificações no nome, que passou a se chamar BTG Logística, alterou o código para BTLG11 e fez também modificações no regulamento para adotar cláusulas de gestão ativa.
Agora o administrador pode, por exemplo, fazer novas emissões de cota, comprar e vender imóveis sem precisar fazer assembleias e ter a aprovação dos cotistas. A meu ver, nessa transição, o BTG deixou a desejar na parte de comunicação com o cotista. O último relatório gerencial publicado pelo TRX foi no mês de agosto de 2019 e entre agosto e março do ano seguinte não houve mais relatório gerencial, somente em março o BTG publicou um relatório retroativo a janeiro, então foi um período que o cotista ficou meio no escuro sobre o que estava acontecendo, principalmente em relação às obras do imóvel Parque Novo Mundo, que houve modificação de projeto, depois atraso de cronograma, aconteceu a troca das equipes de gestão e não ficou muito claro para o cotista em que pé que estavam essas obras. Parece que até hoje ainda existe alguma pendência ali em relação a esse imóvel, embora o inquilino já esteja pagando o aluguel, mas isso não está ficando claro para o cotista nos relatórios, o que está acontecendo, em que pé que está isso aí. E, bom, desde que o BTG assumiu o fundo, já foram feitas algumas emissões de cotas. Se a gente considerar a 8ª emissão que está em andamento agora, o valor patrimonial do BTLG já vai ser mais do que o triplo do que ele era há um ano atrás, na época da TRX. Então, o fundo está crescendo bem rápido. Até o momento, o BTG adquiriu somente mais um imóvel em relação ao portfólio que o fundo já tinha da época da TRX, que foi um galpão bem grande no Ceará, que agora representa a maior participação do fundo, tanto em percentual da receita quanto em percentual do patrimônio. E essa foi uma aquisição alavancada, conforme o próprio BTG deixa claro nos relatórios. Então, isso já mostra que a equipe de gestão do fundo está realmente querendo crescer muito rápido. Usar a alavancagem pode ser bom e só aumenta o potencial de retorno do fundo no futuro, mas também é um risco a mais para ele em relação aos pares. Então é bom que você entenda o que está acontecendo ali e que esse fundo tem um pouco mais de risco do que os pares que não estão alavancados. Se você ainda não entende bem essa questão da alavancagem financeira em fundos imobiliários, no final desse vídeo aqui eu vou deixar um outro vídeo onde eu explico sobre esse tema. Concluindo, qual que é a minha visão sobre o BTLG hoje? É um fundo que está com a proposta de crescer muito rápido, conforme a gente já viu, ele praticamente triplicou de tamanho no intervalo de um ano, e isso precisa ser acompanhado porque crescer tão rápido não necessariamente significa algo bom. É preciso que esse crescimento aconteça com qualidade. O BTG já tem um histórico longo na gestão de fundos imobiliários, mais especificamente com lajes corporativas, agora com logística está sendo uma das primeiras experiências. E a gente tem também que levar em conta que esse histórico do BTG como gestor imobiliário não é assim tão impecável. Ele é gestor de vários fundos problemáticos, já tem histórico de disputa com cotistas, problemas de conflito de interesse. Então, ao meu ver, isso também pesa negativamente no BTLG. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal aqui no YouTube e acompanhe o canal também no Instagram, que agora eu venho postando conteúdos por lá.